Boa noite, entonces vamos a continuar nuevamente en nuestro volumen 11, ¿sí? Y vamos a comenzar con a 11, ¿no? ¿Tá bom? Bueno, vamos a Assim comenzar tá. con la lectura entonces. O batismo de vítima, que é de fogo, possui efeitos superiores ao batismo de água. Continua Jesus a falar sobre o estado de vítima, dizendo-me: Minha filha, o batismo de nascimento é de água. Assim, possui a virtude de purificar, mas não de eliminar tendências e paixões. Por outro lado, o batismo de vítima é um batismo de fogo, ou seja, não só tem a virtude de purificar, mas também de consumar quaisquer que sejam as paixões e más tendências. Aliás, eu mesmo a vou batizando parte por parte. O meu pensamento batiza o pensamento da alma vítima. O meu palpitar, o seu palpitar. O meu desejo batiza o seu desejo. E assim sucessivamente. No entanto, este batismo realiza-se entre mim e a alma, à medida que ela se entrega a mim e não Então, toma de volta. Natalia, perdão. Então, Imagina. o bautismo de água não elimina os atributos da alma que são as misérias, e simplesmente nos rejeita para poder acessar novamente a vida divina. Nos dá novamente o acesso do árvore da vida, né? Que Deus colocou um anjo para impedir o passo do homem nesse árvore da vida que é Jesus. Então, agora, isto é algo interessante, porque o verdadeiro bautismo para a alma que vive na divina vontade é um martírio de renúncia. E ao esse martírio, o que faz na alma é purificar todas essas paixões e misérias da alma. Porque a verdadeira vítima vive para fazer feliz a pessoa amada, sem recordar-se dela mesma. É um contínuo olvido de nós mesmos. E Jesus, então, além nessas coisas e nos acontecimentos, ele trabalha e coloca um pensamento de amor, um latido divino. Todos nossos atos são bautizados com esse amor divino, para que cada ato, isto é uma coisa interessante, para que cada ato seja divinizado. Então, ele mesmo bautiza nossos atos, colocando uma vida divina, né? E com isso a gente elimina todas as nossas paixões, as tendências, e queda morta nossa vontade atuante sem la dele, sim? É muito importante. E é uma verdadeira purificação da alma. E purificada a nossa alma, agora sim a gente pode consumar suas potências com suas potências com Deus. Então, o verdadeiro bautismo é este, um batismo de vítima, que nos reinserta verdadeiramente a essa vida divina e que purifica tudo o que acontece. Se vocês lembram tudo isso em que Jesus fala quando a alma se crucifica continuamente pelo amor a Ele, é uma renúncia contínua em cada ato, em cada ato. Então, esse é o fogo que vai purificar continuamente. Essa cruz é o fogo que vai, vai a consumar tudo aquilo que temos de humano. Sim? Interessante, não? O que você que acha, Sim, Natália? muito interessante.
essa realidade, né, a gente entender dessa purificação que Deus faz na alma quando ela se decide a trilhar esse caminho, não é? Uhum, De entrega, de renúncia. O próprio Deus, ele vai purificando ela, né? Aquilo que talvez, quando a gente tinha como entendimento da santidade humana, de realidades do humano, né? Vícios, enfim, talvez seria muito difícil pensar nessa possibilidade, né? E na Divina Vontade já existe essa possibilidade, né? Dessa purificação mais profunda, eu me refiro, né? De é, paixões, como Jesus fala aqui, né? Vícios. Então, existe essa possibilidade, né? Da alma se encontrar nessa condição de purificação. Se o próprio Jesus nos fala sobre isso, é porque existe essa possibilidade, né? uhum. Não, e se agora você é um céu para Deus, nesse céu não tem que entrar nenhuma coisa humana, né? É como a gente fala, para estar no céu, as almas têm que passar pelo purgatório para purificar tudo aquilo que não é de Deus. Mas se agora nós temos a oportunidade de viver esse céu aqui na Terra, nós temos que purificar nossa alma para que verdadeiramente Deus esteja em nós, sem coisas humanas, sem paixões, sem tendências, sem esses atributos que são as misérias. Então agora vamos dar nossas misérias a Deus, porque vocês lembram que é um intercâmbio de vida. Vamos dar nossos atributos, que são nossas misérias, a Deus. E Ele vai colocar seus atributos. Então, vamos a fazer esse intercâmbio de vida continuamente. E que em cada agora, cada lo que está falando nesta leitura é que agora em cada auto, Ele mesmo vai bautizar nossos pensamentos, nossos atos continuamente, nossas palavras, nosso palpitar, esse batimento de nosso coração, nossos desejos já não vai ser mais o desejo de Natália, sino vai ser o desejo de Deus em Natália, que é uma coisa muito diferente. Porque agora o que vai desejar a Natália é dar almas a Deus, elevar almas a Deus, elevar a vida contínua nela e nas criaturas. É incrível, não? Como muda tudo com estas palavras de Jesus. Porque muitas vezes a gente, como você fala, na santidade humana ficava só a mirada, sim? É a mirada, É, sim? A mirada olhar. é se olhar em si mesma, né? Para realizar esse caminho de virtudes para Deus e agradar a Ele. Mas agora não é assim. Agora é muito diferente. Agora tem que ser outro Jesus, não para agradar-lhe, sino para fazê-lo feliz em você, que é uma coisa diferente. Porque muitas vezes, não sei se você algum dia pensou em que você poderia fazer feliz a Deus. Não. Eu acho que nunca. Sempre me achei muito distante dessa realidade, né? É, imagina, não? É uma loucura a gente pensar essa loucura antes de conhecer isto. Jamais imaginei que a gente podia fazer feliz a Deus. E com as coisas simples da vida. Simplesmente estar fundido nessa vontade divina, nesse respiro de você, você está dando uma felicidade imensa, infinita a Deus. Outra das coisas que a gente fala é verdadeiramente crer isto, porque muitas vezes as pessoas pensam que é uma fantasia, né? Mas não é assim. Quando você se deixa absorver por esse Deus, por essa Santíssima Trindade, você empieza a perceber que tudo muda e que todas as coisas vai acontecendo com esse amor de Deus para a sua vida. Vai mudando tudo, vai mudando seu temperamento, vai mudando sua forma de reaccionar, vai dando uma clareza
a sua vida, na sua alma, para darle uma liberdade verdadeira a Deus continuamente na sua alma. Isso é algo incrível. E agora, se vocês se quitam essas cadenas e deixam de ser escravos de si mesmos, das criaturas e de si mesmos. É incrível, né? A gente já não ter mais esse barulho exterior e interior, sino que todo sea agora un hablar de Deus continuamente. Bueno, é muito interessante. Você falando na importância de entregar a Jesus aquilo que é do nosso humano, né? Uhum, E eu creio que o mais difícil seja as realidades interiores. uhum, As renúncias externas, né? Eu acho que são mais fáceis do que as renúncias internas, né? Aquelas realidades interiores que muitas vezes a gente levou a vida inteira, né? uhum, Então, é estar entregando a Jesus, né? Não dar vida a esses atos humanos e estar entregando a Jesus realidades humanas que a gente sempre levou conosco, desde que a gente uhum. se conhece como gente, né? Então, tem essa realidade e é um processo, né? Essa entrega, né? Essa entrega, ela é diária, ela é constante, né? Uhum. Conforme a pessoa vai adentrando, mergulhando nessas verdades, o próprio Deus meio que vai mostrando a ela, né? Ela vai percebendo aquilo que ela tem que estar entregando a Deus, né? Ela vai percebendo mais ainda aquilo do humano dela que tem que estar entregando a Deus, para que realmente ela possa receber o divino. Não tem como receber o divino, dar vida ao divino, se ela está dando vida ao humano dela, né? Aos atos humanos dela, né? Eu acho que uma das coisas mais difíceis que a gente tem que quitar é os pensamentos. Essa é uma realidade, porque tudo gira ao redor de nós. E quitar nossos pensamentos verdadeiramente é um sacrifício muito grande. Sim, E não qualquer pessoa quer fazer isso, quer deixar esse olvido de si mesma nas coisas fundamentais que é um pensamento de você sobre sua vida, sobre o que acontecerá amanhã, sobre o que vai fazer amanhã, o que vai acontecer, se você vai fazer isto em sua vida ou não, e deixar tudo nas mãos de Deus e que Ele se encargue de tudo. Não é qualquer coisa e não qualquer pessoa tem essa decisão, essa firmeza de dizer, não, não quero mais minhas coisas. Não quero estes desejos meus, simplesmente sua vontade. E você vai guiar meu caminho ao melhor, porque você é Deus. Imagina isso. Muitas vezes a gente se crê Deus e quer poner o caminho a Deus, né? Não, há que deixar verdadeiramente nossa vida em suas mãos. E então ali Ele vai purificar todas nossas ações humanas. E nossas misérias van se convertir en los atributos divinos, porque vamos a intercambiar essa vida divina. E então a gente agora sim se vai conhecer verdadeiramente para o que foi feita, que é dar vida a Deus continuamente. É, não sei, às vezes falamos e é algo increíble falar sobre isso, e que somos muito afortunados de escutar estas verdades. E que sim, Jesus trabalha em nossa alma, como você diz, dependiendo da nossa disposição, isso também é muito importante. Quanto mais esteja disposto a deixar minhas coisas, Jesus sim, trabalha muito mais rápido na minha alma. E esse processo pode ficar muito mais rápido em mim. Mas se você se aferra às suas coisas, bueno, vai ficar mais difícil e vai fazer uma cruz, tanto para você como para Deus. Muitas vezes decimos, oh Jesus, ¿por qué acontece esto en la minha vida? Bueno, muitas vezes Jesus leva as cruzes da vida para que a gente deixe aquilo e não olhamos que isso é o que verdadeiramente quer, que a gente muitas vezes se aferra a essas coisas que não quer deixar. Então, o que tem que fazer Deus, Jesus? Dar cruzes, né? Como uma das leituras que ele fala.
Se a criatura se apega a alguém, então dá as cruzes do desenganho. Você lembra disso? Então, Desapontamento, né? é Sim, Cruz de essas coisas. desapontamento, né? E acontece, né? Então vem esse desenganho de parte das criaturas, para quê? Para que voltemos novamente nosso olhar a Deus. e é bem Simples. interessante você falar essa parte, Paris, Uhum, porque se a gente tem essa conexão com Jesus, a gente tem essa intimidade com Jesus, a gente entende por que está passando por aquilo. E fica uhum, muito mais fácil quando nós temos essa intimidade com Jesus, por quê? Porque a gente entende e a gente já não quer mais aquilo. Então, a gente acaba agradecendo a pessoa, né, por ter permitido aquilo, você entende? Porque aquela pessoa foi usada pelo próprio Deus para poder nos mostrar, mas aí é onde está o ponto X, é essa comunicação com Jesus. Como a Natália, pegando um gancho do que a Natália disse, né, que a Natália disse assim, que é um processo, realmente é um processo, só que assim, na divina vontade, quando nós entramos nela, que é um ponto bem interessante, quando nós entramos nela, nós passamos por esse processo. O volume 1, ele nos leva a passar por esse processo. E quando nós refazemos os nossos atos, nós temos que entrar dentro de nós mesmos, e é uma coisa que muitas vezes nós não temos essa disposição de entrar dentro de nós mesmos, porque muitas vezes a gente tem caixas onde a gente não deixa que Jesus entre. É igual, por exemplo, aí na casa da Natália, a Natália só me deixar entrar na sala, entendeu? Então, Jesus, quando nós fazemos os nossos atos na divina vontade, nós entramos nessa máquina do tempo. Nós entramos ali. E Jesus, ele vai junto. E ele diz, olha, tudo que aconteceu, você deixa. Tudo que aconteceu foi eu que fiz para o seu bem, para a sua evolução. Você dá para mim, dá para mim. Só que aí é onde tem um X, porque muitas vezes a gente quer, como você mesmo disse, estar com a nossa atenção naquilo que a gente quer deixar, né? Como o doutor gosta de explicar, né? Ah, tem que tirar o quadro. Não, eu não quero dar, porque foi minha avó que me deu. Né? Minha avó me deu e eu não quero abrir mão. Então, quando a gente passa por esse processo, o processo ele é muito mais rápido. Você entende? Ele é muito mais rápido. Por quê? Porque a gente se esvazia, reconhece aquilo que foi bom, aquilo que foi ruim, na verdade, acaba acontecendo uma limpeza espiritual. É como se a gente já tivesse nascesse de novo, colocasse tudo de novo ali e a gente recomeça, né? Agora, quando tem áreas, né? Quando tem lugares que a gente não deixa, de não vontade de entrar, mesmo refazendo os atos, então o processo é mais longo. O processo é mais longo. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, Cíntia, você tem que decidir se você fica com o pé na água ou se você pula. Você tem coragem de pular? Feche seus olhos e pule. Se você tivesse num perigo muito grande e você fosse perseguido e você tivesse um rio lá embaixo e você soubesse que a única salvação que você tinha era pular, né? Era pular dali. Então você coloca nas mãos, se coloca nas mãos de Deus, que é justamente esse abandono, entende? Que é o abandono tão falado, né? A gente se coloca nas mãos de Deus e vamos para o CTI, para a UTI, seja para onde quer que a gente vá de forma espiritualmente falando, né? Para que Jesus ele faça aquilo que ele tem que fazer. E aí é onde a gente tem que se deixar também fazer, né? Se deixar fazer, reconhecer que Deus ele esteja o tempo todo ali. Porque muitas vezes a gente tem coisas até com Deus, a gente acha que Deus nos deixou só em algum momento da nossa vida. Então, só para que a gente não fique também paralisado só nesse processo, entende? Porque muitas vezes a gente diz assim, é um processo. Mas se eu passo pelos processos do volume 1, entende? Se Jesus ele vai me dando esse caminho e eu estou disposta, eu vou me
predispondo, Jesus vai explicando, eu tenho essa comunicação, que é muito importante. Se a gente não tem essa vida interior, não é possível a gente viver na divina vontade, por mais que a gente queira. Porque a gente não vai escutar aquilo que Jesus quer e a gente vai ficar sempre dependendo que o outro diga o que é que a gente tem que fazer, como que a gente faz para viver. E aí Jesus também não quer os nossos apoios humanos, ele não quer que a gente tenha apoios humanos, ele quer justamente que a gente viva a meio A, como foi que você falou no começo. E viver a meio A é viver a meio A, entende? Então, tem esses pontos também que são muito importantes para a gente poder entender um pouco sobre isso. E além disso, é um processo de amor. É um Sim, processo onde Deus vai ficando na alma suas verdades. E quando a alma vai dando vida às verdades, Ele vai comunicando cada dia mais e mais, e para que as pessoas e para que a alma compreenda verdadeiramente o que Ele quer. Cada dia uhum, é um imã que atrai outra verdade nova. Mas é muito importante que essas verdades vayan ficando não em nossa mente, sino na vontade, na alma, para que verdadeiramente posseamos essas verdades como vidas e tengamos essa essência de vida verdadeira em nós. Eu acho que quando a gente fala um pouquinho, lembrei um pouquinho de Eclesiastés, quando em Eclesiastés tudo acontece, e ele diz, tudo é vana ilusão, tudo é vana ilusão. sim. Este mundo é é uma Vamos ilusão, simplesmente, lá, uma fumaça, como a gente, como vocês falam, uma fumaça. na Tudo formação. que aqui, todas as coisas do mundo, os prazeres, simplesmente são fumaça. A Uhum, verdadeira riqueza é a eternidade. E, portanto, não temos que estar apegados a estas coisas de aqui embaixo. Temos que estar totalmente vivendo essas coisas eternas continuamente, que nosso coração simplesmente palpite para estar continuamente nessa eternidade. Às vezes eu acho, Jesus meu, eu já não quero estar aqui nesta terra, né? sim, Simplesmente quero estar nessa unidade, mas Deus sabe porque ainda temos um caminho que fazer nesta terra. Então temos que levar essas verdades verdadeiramente em nossa alma. E que tudo isso que nos afasta dele, s- lembrar que é uma fumaça. Todos nossos desejos, todos nossos planes, todas as coisas materiais são fumaça. Tudo é fumaça, né? e tem uma parte que Sim. você comentou, que ele fala que ele vai batizando a alma com batismo de fogo. Será que a gente já parou para pensar o que quer dizer isso? Entendeu? Opa. Batismo de fogo. E você acha que é um batismo de fogo? Qual é o batismo de fogo? Batismo, o fogo ele pulveriza. O fogo ele é Não, aquela não, coisa. o bautismo de fogo é o Espírito Santo Nossa, verdadeiramente, sim. como vida em você. Justamente por isso que não tem mais as paixões, não tem mais os vícios, porque é fogo, vai se consumando, vai se consumindo. E Não o, tem fo- como ficar. e o fogo que a gente vai ter por esse bautismo verdadeiro é a vida divina e vai Uhum, arder continuamente nessa Trindade. uhum, Então, esse batismo de fogo vai consumir todas as nossas coisas humanas. Nós exato. temos que deixar que esse bautismo purifique nossas ações cotidianas de nossa vida. Como a gente fala muitas vezes, a gente não aceita as mortificações, as contradições, e quando a gente vê verdadeiramente que isso é uma coisa, um amor de Deus para nos quitar nossas coisas, simplesmente para, como ele fala, que tudo é tudo o que acontece é o amor dele. As coisas más, as coisas boas, tudo é amor dele. Para que nós vivamos continuamente todos nossos acontecimentos fundidos nessa vida contínua. Então, tudo o que acontece é algo bonito. Agora, el alma que vive verdadeiramente na divina vontade já não vê mais as cruzes,
porque todo é amor de Deus para ela. Uhum. Exato. Mas temos que lograr vivir nesse grado, né? Porque muitas vezes vêm nas cruzes da vida e a gente diz, por que a mim? Por que acontece isto na minha vida? Mas é Na um. verdade, a gente não deve se importar, a gente não deve olhar para a cruz, e sim viver a cruz para poder dar vida à divina vontade. Isso que é a diferença. E Quando a gente. como a gente fala e como Jesus fala mesmo que ele, que todas essas coisas que acontecem em nossa vida é uma especialidade de amor divino para nós. Uhum, Tudo, tudo, as mortificações, o desagrado das coisas, tudo é uma coisa boa para nós, porque tudo é uma especialidade de amor. Além, imagina você, inclusive, das coisas cotidianas como um alimento desagradável para você, a Natália, que muitas vezes diz, ai, não, eu não quero isto, não me gusta esta coisa. Mas quando a gente lo vive com essa especialidade de amor, nessa coisa desagradável, olha a Deus, que com isso mesmo vai dar-lhe glória através desse alimento, você já perdeu todas essas coisas humanas. Já não vê mais coisas desagradáveis, sino tudo olha como uma especialidade de amor de Deus. uhum, Então, eu acho que essa leitura é muito interessante. Se vocês quiserem ler, é a 774. uhum. É muito importante isso, Do porque, volume 11? não, 7, É 7,74, Natália. 774. Ah, tá. A leitura Se foi vocês mais forte. quiserem ler um pouquinho, que tudo é uma especialidade do amor divino de Deus. Se a alma é humilhada, se está enferma, se está sana, tudo é uma especialidade. Se é rica, se é pobre, tudo é uma especialidade. Especialidade, Jesus fala especialidade de amor, olhar, a especialidade de amor, a língua, a especialidade de amor, todo o nosso ser. Tudo é uma Mas no especialidade de amor, amor. né? Você, Natália, é uma especialidade de amor. Uhum. Gerado no amor. Todos nós somos uma especialidade de amor e fomos feitos para ser uma especialidade e a felicidade de Deus, como a gente falou. É Sim. incrível, não? Uhum. Sim. E todo agora nós temos que receber tudo como essa especialidade de amor. E isso deve ser nossa felicidade, porque é um banho que nos santifica continuamente. Esse fogo que fala Jesus nesta leitura, é esse fogo que continuamente nos santifica, continuamente santifica nossas ações. Por isso é que isto, viver na divina vontade, é a terceira renovação, é a terceira obra de Deus. Qual é a terceira obra de Deus? A santificação do homem, né? Uhum. Isso é a santificação do homem, que Deus vai santificar com sua vida todas nossas ações humanas e vai levar como uma vida divina em cada ato. E por isso é que a gente fala, imagina verdadeiramente, Natália, que Jesus fale através da sua boca, que olhe verdadeiramente através de seus olhos, que você perceba agora sim, já não pessoas, já não coisas criadas, sino perceba luz, porque tudo foi feito com essa palavra criadora e a palavra criadora é luz, esse fiat lux. Então, se vocês acham de uma pequena e insignificante leitura, não, é uma profundidade que a gente vai dando. E como vocês já têm como fundamento as outras leituras, vai dando mais clareza às novas leituras. Porque se vocês veem estas leituras do volume 7 nos dan luz também para poder ver outras coisas no volume 11 e assim no volume 20. É uma coisa incrível. En quanto mais ficam essas verdades como a substância de vida verdadeira em nós, você vê a vida verdadeira e vê também essas, como a gente fala, esses, aí se me foi a palavra. Bueno, os efeitos, perdão, os efeitos dessas verdades. É incrível.
e que vocês agora estão nos efeitos e na vida. É tudo. Sendo efeito e sendo sol ao mesmo tempo. Então vamos a continuar. Ah, Continua aí, Natália, por favor. No entanto, este batismo realiza-se entre mim e a alma, à medida que ela se entrega a mim e não toma de volta aquilo que me deu. Eis isso também é porque, algo muito importante, viu? À Viu? medida que a alma se entrega a mim e não toma de volta aquilo que me deu. que me É, deu. Ou seja, a mesma palavra. se você já entregou sua espiritualidade, qualquer que você tem, já não tem que voltar novamente ali. Porque senão seria uma desonra para Deus. Porque você está dando sua palavra de deixar aquilo por amor a Ele. Se você volta novamente, é uma traição para Deus mesmo. E também para você, porque você está falando, está dando sua palavra a Jesus, de deixar tudo aquilo por amor. E se você volta, aquilo que você deixou não estar mais, não é uma traição para Jesus. É, E é, sin embargo, Jesus puede que diga, não se preocupe, meu filha, vamos novamente. vamos de Porque novo. Deus, a gente falava na unidade suprema que Deus tem uma coisa que a gente não tem, um atributo muito importante, que é a paciência. Paciência, Ah, né? sim. A E esse paciência. atributo nós E tem que estar não, tomando esse atributo também, né? hay Porque que a gente não tomar, tem paciência, né? não Essa que é a temos, verdade. não temos, nós Aí temos a que. gente tem que tomar de Jesus a paciência dele, né? Imagina, por isso imagina quanto Deus ha estado esperando por você, quanta paciência tem com você e nós não temos paciência com nosso próximo. Nem É, conosco, né? Mais ainda Uhum. conosco que não temos, né? Não Não temos temos, com o outro, nem conosco, né? não temos. E Deus continuamente tem uma paciência, não se preocupe, meu filha, você outra vez caiu nas mesmas coisas, tá bom, levante essa alma, vamos novamente. E nós temos, Ele tem uma paciência infinita, né? E se você não quiser estas verdades como a vida, Ele tem a paciência de que outra pessoa as posseia. E se essa outra pessoa não quer tampoco, Ele tem outra vez outra paciência para ver se outra pessoa, e assim, até que se complete verdadeiramente sua obra em las criaturas. Então, ele vamos a... fala isso, né? Ele também fala isso para a Luísa. Ele diz que girou, 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 até encontrar a Luísa, entendeu? Uhum. Então, isso quer dizer que ele já havia buscado antes, já Ah, sim. tinha sido antes. Só que como ele girou, girou, girou e não encontrou, então demorou até encontrar a Luísa. Então, imagine o tanto que ele já não girou, girou, girou até encontrar a gente. E aí a maré Imagina só não pode quantas voltar para trás. Imagina quantas almas girou continuamente olhando esta sim, Sim. esta não, até que encontrou a Luisa, que era a Ah, mais disposta de todas, sim. A mais pequena, A a mais mais pequena, e a agora não, mais pequena, a né? ignorante, ignorada. Eu A adoro essa ignorante, a fala. ignorada. Adoro essa fala da Luísa. Eu acho e, incrível. e agora nós somos filhos dela, se a gente quer, somos filhos dela. E Sim, vamos ser pequenos, né, também, porque sim. vamos deixar tudo aquilo Vamos por ser amor de Deus. Então vamos ignorantes, ser ignorados. pequeños, Ignorante. ignorados, sí, totalmente, mas vamos a tener todo el oleaje de la Santísima Trinidad en nos, no solo seus olhos, sino su vida completa en nos. Exato. Porque de verdad que una cosa bien interesante es que vocês agora son o eixo da Santíssima Trindade. Eu espero que verdadeiramente nós podamos compreender algum dia o que é o eixo da Santíssima Trindade. Imagina você verdadeiramente ser o eixo da Santíssima Trindade e mover a Deus verdadeiramente, e como a gente fala, ter vivo a Deus verdadeiramente. Quando eu vaya ali ao Brasil e encontrar a Natália, a gente vai estar com um Deus verdadeiramente vivo. Imagina isso.
é interessante Uhum. você falar sobre essa questão, né, de mover a Deus. É, É, nós movemos a Deus que nós é, tomamos dele os seus uhum, atributos divinos. Nós movemos conforme nós atuamos com os seus atributos divinos. Geramos atos divinos, né? Tomamos atos divinos de Jesus, geramos vidas divinas conforme nós atuamos com Deus, né? Por isso que tem essa expressão, né? Mover a Deus, porque nós movemos tudo que ele tem, né? O é, autor fala, a gente toma tudo de Deus. Deus, ele não vai dar aos pouquinhos, não, ele já dá, né? A gente já toma tudo dele, né? Então, todas as obras dele, redenção, criação, santificação, os atos da vida dele, enfim, a gente toma Deus inteiro, Na né? Em um só verdade, ele ato é já a vida nos toda de deu, né? Jesus. não, e Ele, agora você, como você fala, vamos ver agora em você o atributo da paciência, porque agora você é a paciência. ele, E se ele eu, já nos deu, né? Ele já nos deu. Já está. sim, A gente só precisa possuir, é diferente. já estão ali, Concretizar. os atributos de Deus, você nada mais precisa pegar esses atributos na sua alma. Agora quero tomar o atributo da paciência para estar com meu próximo. Porque, pero mais seu atributo de Deus, e agora fazer o meu atributo, Uhum. tomar propriedade desse atributo divino que é a paciência, que é a misericórdia, que é o amor, né? Todos os atributos divinos para que você possa, quando as ocasiões da vida se apresentem, você possa colocar esse atributo em ato, né? E agora sim vai tomar o temperamento de Deus em você com suas qualidades de Natália, porque Qualidade de isso também Natália. é Ai, interessante, Natália, né? com seu cabelo, Natália, ó. A sua Hum. personalidade, Natália. Sim, então isso é algo muito incrível, né? Porque os atributos que Cíntia possui, a Natália são outros, né? São Os outros. os atributos que você São outros, mas são atributos que se completam, que é o são incrível. atributos, exatamente. Porque Porque não tudo, é A gente usa do dividido. atributo do outro, né? O atributo Isso, que Deus e, é- colocou no outro, né? e isso é o que completa a família divina, se você vê. isso é unidade. Unidade. Isso é unidade, que Verdade. você forma um atributo específico de Deus para que eu conheça esse atributo por meio de você. Sim. Que eu não possejo, mas que você sim. E isso é a unidade, e isso é que o que forma a família verdadeira. Porque se você vê, o pai é diferente ao filho, e o filho é diferente ao Espírito Santo. Assim nós, a Cintia é diferente de você, de mim e de todos aqueles, e juntos vamos formando essa família divina com os atributos divinos, com as expressões diferentes de Deus em cada um. É incrível. É um Mas mundo também, incrível. mas também, se fosse igual, não teria graça, né? Se todo mundo. Aí seria como o doutor vai explicar, seria como se fosse um boneco, né? Sim. Deus ia nos criar e a gente não teria a nossa própria personalidade, a nossa própria identidade, vamos dizer assim. Porque, E algo bem bonito, porque se você olha, é um paisagem. aham, Alguns vão a ser sol, que vai estar nesse sol divino, outros vão estar como efeito desse sol divino, formando árvores, plantas, mar, estrelas, etc, etc. Mas todo esse conjunto é a vida de Deus. E agora nós somos parte dessa vida. Você pode colocar sua vida como vida divina continuamente ou como efeito. De você está sua resposta a Deus. Você quer ser efeito, tá? Ele respeita, vai ser efeito. Que é um efeito, você pode ser uma flor ou uma rosa muito linda, mas não vai ser o sol. bom, Você quer ser o sol, então já deixou de ser efeito e agora se completa sua vida nesse sol divino para ser os efeitos da vida de todas as criaturas. Você depende de você, onde você se quiser colocar. então, Paris, podemos dizer que
o complemento dos atributos entre nós, que somos todos Compreendo. Jesus, né? Somos essa família, seria exatamente ser esse eixo de Deus, Ujú. porque é um complemento que não se separa. Exatamente, exatamente. E é Onde uma, Jesus, ele é o centro, é o ele é o centro. centro, e os outros Jesuses, né, completam. E antes de terminar, porque você tem que ir, Ok. mas antes de terminar, imagina, verdadeiramente imaginem e meditem um pouquinho isto nesta noite. Imagina você ser e que sua finalidade, e que Deus traçou essa finalidade para todos nós, que sejamos o centro de Deus, o centro da sua vida. Uhum. Eu nunca imaginei uma coisa tão, como os argentinos falam, uma coisa bárbara, uma Ah, coisa bárbara, né? Uma coisa bárbara, porque, não sei, sai fora de nossa cabeça que agora nós É muito podamos ser grande. o centro da vida de Deus e que sejamos o uhum. eixo, que seamos o movimento das suas obras, como você falou, Cíntia e Natália, é o Uhum. centro das suas obras. Uhum. Imagina Exato. você agora ser o centro dessa redenção. Imagina agora você ser o centro da criação, o centro da santificação. Como não Uhum. falar que nossa mãe é corredentora se está no centro dessa vida, né? Uhum. É incrível. Quer que eu continue? Vamos continuar para Olha, terminar. termine, porque eu preciso também sair. Vai terminar esta leitura, né? Vamos Isso. terminar. Isso. Eis porque, minha filha, não sentes mais as más tendências e outras coisas. Isso vem do estado de vítima, e digo isso para o teu consolo. Portanto, diga ao padre, aqui só tá G, para ter cuidado, que esta é a missão das missões e o apostolado dos apostolados. Sempre o quer comigo, totalmente absorto em mim. Isso é uma coisa para nós pensar também hoje na noite. É a missão das missões. É a missão das missões. Apostolado dos apostolados. Você quer estar en un apostolado? Este é o apostolado. Não há outro. El estar sempre com Jesus, totalmente abandonado nas suas mãos. Isso é. Ele coloca aqui absorto em Deus, Absorto, né? Então, absorto, totalmente absorvidos absorto. completamente nele, né? Ah, Fundidos completamente nele, né? é a única coisa que ele quer. Totalmente. E essa é a missão das missões. Estar totalmente absorto em Jesus. Totalmente fundido nele. Sempre com ele. Qualquer coisa que você faz, Jesus está com você, fazendo tudo. Ahorita que a gente está praticando estas coisas, está Jesus aqui com nós. Então, sempre, sempre conosco, sempre conosco. Sempre, sempre. Sim, então vamos ver, missão das missões, não há outra missão. É a missão, como na siguiente, en la que a leitura que continua, não? É a santidade das santidades. É a missão das missões, o apostolado dos apostolados. É a vida da vida, é todo esta divina vontade. É tudo. Bueno, então terminamos. Terminamos.